Hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Valentina, com esse ponto fantasia em V tão elegante, que só de olhar já dá vontade de pegar a agulha e crochetar. Antes de começar, vamos agradecer a Deus pelo dom do conhecimento. Esse dom nos ajuda a aprender, a crescer e a ajudar o próximo com mais sabedoria. Obrigada por mais essa aula. Nesse projeto, nós vamos trabalhar com esses materiais que vocês estão vendo em sua tela. Eles foram escolhidos para garantir um resultado bonito e com um ótimo acabamento. Já aproveita para separar cada item e deixar tudo preparado. Então pega sua agulha e vem comigo, que a nossa aula vai começar. Com a agulha de 4 milímetros, eu começo fazendo 12 correntinhas, mais uma para virar o trabalho. A partir dessa primeira carreira, eu sigo sempre fazendo ponto baixo sobre ponto de base, ou seja, cada ponto baixo novo entra encaixado exatamente em cima do ponto da carreira anterior. Isso é o que vai dar aquela superfície bem lisinha e uniforme para a base da nossa bolsa. Vai com calma nessas primeiras carreiras, porque é aqui que a gente define a largura de tudo que vem depois. Se as suas 12 correntinhas ficarem certinhas, o resto do trabalho flui sozinho. Sigo agora fazendo 54 carreiras de pontos baixos, sempre no mesmo compasso, uma carreira em cima da outra. É uma parte mais repetitiva, eu sei, mas é ela que vai dar a altura certa para a base da nossa bolsa. Aproveita esse momento para pegar o ritmo das suas mãos. Quanto mais parelhos os pontos, mais bonito fica o acabamento lá na frente. Enquanto você repete esse ponto baixo, deixa eu te contar uma coisa bonita. Você sabia que o crochê já é usado até em consultórios de terapia ocupacional? Pois é. Esse movimento repetido que a sua mão está fazendo agora ajuda o corpo a baixar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ainda libera serotonina, o hormônio do bem-estar. Não é força de expressão, não. Existem grupos de terapia que usam o crochê para ajudar pessoas a lidar com momentos difíceis, como parar de fumar ou enfrentar um diagnóstico complicado de saúde. Então, se parece que o tempo passa diferente quando você está com a agulha na mão, mais leve, mais calmo, saiba que não é impressão sua. É o seu corpo relaxando de verdade, ponto por ponto. E se você ama peças nesse estilo, precisa conhecer a loja Dona Kel. Lá tem modelos exclusivos, um mais lindo que o outro, feitos com muito carinho e com preços que cabem no bolso. Digite loja nos comentários que eu envio o link na DM. Terminadas as 54 carreiras, eu faço agora uma carreira de pontos baixos ao redor de toda essa base, contornando ela por inteiro, de ponta a ponta. Essa carreira é o que vai fechar visualmente a nossa base e preparar o terreno para a gente subir com o ponto fantasia.
Agora vem a parte mais bonita da Valentina, aquela que dá o charme todo para a bolsa. Eu subo um ponto alto, faço mais uma correntinha e faço outro ponto alto no mesmo ponto de base. Esses 3 elementos juntos, ponto alto, correntinha, ponto alto, formam o que a gente chama de ponto V. Na sequência, eu pulo 2 pontos de base e repito esse mesmo ponto V. E sigo assim, repetindo, até completar toda a carreira. Para fechar essa carreira do ponto V, fazemos um ponto baixíssimo. Dele, já subimos para a próxima carreira. Um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E o ciclo do ponto V recomeça, igualzinho ao anterior. Daqui para frente é repetição. Sigo fazendo esse ponto fantasia em V, carreira após carreira, até completar 23 centímetros de altura. Essa é a etapa mais longa do trabalho, mas também a mais gostosa, porque é onde a bolsa realmente ganha corpo e a gente já começa a enxergar o resultado final tomando forma nas mãos. E se você prefere acompanhar seus projetos por escrito, na nossa loja você encontra receitas digitais completas de várias bolsas, com passo a passo detalhado e fotos de cada etapa. E é muito especial ver as avaliações e o carinho de quem já fez as peças com nossas receitas. Além de ajudar você a crochetar no seu ritmo, elas também apoiam a produção de novos conteúdos aqui no canal. Comente receita e eu envio o link com desconto. Já que essa é a parte mais longa da nossa Valentina, aproveito para te contar sobre uma pesquisa que eu achei muito bonita. Uma pesquisadora inglesa chamada Betsson Corkhill, que escreveu um livro chamado Terapia do Crochê, fez um estudo com milhares de pessoas que praticam crochê ao redor do mundo. E o resultado foi bem claro. Quem crochetava 3 vezes ou mais por semana se sentia mais calmo, mais tranquilo e menos ansioso do que quem não tinha esse hábito. Ou seja, essas horinhas que você está dedicando agora, repetindo ponto por ponto, não estão só criando uma bolsa linda, elas também estão fazendo bem de verdade para sua mente.
Gente, antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisinha. Se você tá gostando dessa receita, se inscreve aqui no canal da Dona Kel. Isso me ajuda demais a continuar trazendo bolsa nova para vocês toda semana. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a parte dessa receita que te deu mais trabalho até agora? Ou então me diz para quem você tá pensando em fazer essa bolsa. Eu adoro ler cada comentário de vocês, sabia? E se você tem um grupo de crochê, compartilha esse vídeo lá, para mais gente aprender essa bolsa linda com a gente. Já com a agulha de 3,5 milímetros, eu faço 2 carreiras em pontos baixos, bem certinhas e apertadas, para fechar a boca da nossa bolsa e deixar essa parte mais firme e estruturada. Nessa hora em que a nossa bolsa está ganhando essa estrutura mais firme, deixa eu te contar uma curiosidade do universo da moda. Em 2021, a grife italiana Prada lançou uma linha de bolsas Totti em crochê, em várias cores, e o modelo virou um verdadeiro sucesso de vendas ao redor do mundo. Ou seja, essa técnica que a gente tanto ama também já conquistou as vitrines do luxo lá fora. Prova de que uma bolsa de crochê bem feita nunca sai de moda. Agora eu uso o marcador de ponto para marcar exatamente onde vão ficar as alças. Esse cuidado na hora de marcar é o que garante que as duas alças saiam simétricas, bem alinhadas uma com a outra sem ficar torto. Agora eu marco o outro cantinho dessa mesma alça, na mesma altura e na mesma distância. É esse cuidado de repetir a medida certinha dos dois lados que deixa a bolsa com uma cara mais profissional no final.
Agora eu começo a segunda alça, fazendo uma sequência de correntinhas do mesmo tamanho da primeira, para formar a base dela. Você sabia que o crochê já foi visto como algo barato, quase uma cópia de renda de luxo? Isso mudou quando a Rainha Vitória da Inglaterra passou a comprar peças de crochê e até aprendeu a fazer ela mesma. Da noite para o dia, o que era visto como imitação barata virou moda entre a nobreza. Ou seja, uma rainha ajudou a colocar o crochê no lugar que ele sempre mereceu. Em cima dessa correntinha, eu faço agora uma carreira de pontos baixos, encaixando ponto a ponto ao longo de toda a extensão da alça. Viro o trabalho e faço mais uma carreira de pontos baixos, agora do outro lado dessa mesma correntinha, deixando a alça com mais corpo e firmeza. Sigo com uma terceira carreira de pontos baixos, dessa vez por cima dos pontos que já formei, fechando bem a estrutura da nossa alça.
Pesquisei para vocês e encontrei um estudo bem interessante. Entre pessoas com diagnóstico de ansiedade, 54% disseram que o crochê e o tricô as fizeram se sentir felizes, ou até muito felizes. Não é força de expressão, é ciência. Essas horinhas com a agulha na mão mexem de verdade com o nosso emocional e ajudam a trazer um pouquinho mais de leveza para os dias difíceis. Agora é só arrematar a peça. Quer mais bolsas lindas e fáceis como essa? Escreva aqui nos comentários mais bolsas. Tem vídeo novo toda semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.